A nossa diretoria técnica, através do Patriota, está fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje, também colaborando, nós temos uma comissão de atletas, inclusive a Janice é a presidente da comissão de atletas, atuante, colaborando. Então, há uma integração muito grande hoje entre atletas e dirigentes, né, da confederação. E isso só pode frutificar. Os resultados estão aí. Veja só o caso do Jason. O Jason repetiu o resultado da última etapa, onde ele fez 122. E nessa também 122, o resultado altíssimo, né? E também não posso deixar de registrar a excelência que nós temos hoje da arbitragem brasileira. Tivemos o Jairo Mota, ele arbitrou a final dos Jogos Olímpicos. Né? Então hoje nós estamos tendo condições amplas, né, de excelentes resultados. Eu vinha falando isso no skate, uma coisa que me chamou muito a atenção, realmente a qualidade da nossa arbitragem hoje, árbitros extremamente competentes. Mas tem um parênteses, eu acho que os atletas brasileiros agora têm que começar a se dar conta do que está acontecendo e acatar um pouco mais, né? Porque a gente está, nesse momento, enfrentando essa mudança. A mudança sempre é um problema, né? Então, é preciso ainda entender um pouco mais de que a arbitragem realmente está trabalhando dentro das regras, e o atleta tem que acatar isso e fazer a sua parte, né? Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente, viu, Janice? Acho que sim. Porque ao se impor as regras como elas devem ser, os atletas erram uma vez só, não depois acostumam, né? É verdade. Então é verdade. Eu acho que isso é uma postura que vai acontecer naturalmente. Agora a gente tem o Jairo indo verificar algum problema com um prato. Vamos falar um pouquinho para quem não é ainda competidor, quem não é atirador do prato e que quer conhecer as curiosidades da nossa disciplina, né? Na fossa olímpica nós atiramos 25 pratos por série, numa competição onde são 5 séries totalizando 125 pratos. Após atirados os 125 pratos da fase classificatória, os 6 melhores resultados voltam à pedana para a disputa da final. Que é o caso. Que é o que está acontecendo nesse momento. Neste ciclo olímpico, há um novo formato de final, onde os atiradores, os atletas, eles recebem um bib number, o número das costas dele, conforme a classificação da fase classificatória. E agora eles atiram 25 pratos, o 6º pior resultado é eliminado. Isso. Se houver empate, o bib number é que vai decidir quem é que fica. O menor bib number permanece na prova. Exatamente. E temos que esclarecer também que, independentemente dos resultados da fase classificatória, todos eles partem do zero na final. Quer dizer, então vencerão a prova os atletas aqui que quebrarem mais pratos, né? É chance, afinal sempre dá uma chance para os 6, né? Maior, que agora parte do zero, então qualquer um pode ser o vencedor da prova. Exatamente. Perfeito. Janice, você que já tem uma catimba bem grande em competição, né? O coração agora fica onde no atirador? Normalmente aqui na boca. Abre a boca, é capaz do coração sair. Mas a concentração aí é tão forte que tu até consegue dominar, porque é óbvio que tu chega extremamente, o teu emocional chega ao limite máximo extremo, mas tu tem que concentrar, porque nessa final, quando a gente atira com um único disparo, um único cartucho, já automaticamente já te dificulta um pouco, porque é diferente. Tu faz todo o processo da competição de uma maneira, e aí chega na final, te tiram um cartucho, né? Então, em vez de atirar com 2, porque nós atiramos com 2 Essa é uma cartuchos. curiosidade que é bacana de falar. 2 cartuchos. Aí chega na final, esse um tiro único, ele muitas vezes ele mexe com o teu emocional. E se tu observa o atleta, ele fica muito mais
concentrado, tentando trabalhar melhor o prato, e às vezes isso é ruim. É o contrário, né? Não, eu vou caprichar porque eu só tenho um cartucho. E isso às vezes é ruim. Não é uma coisa boa, não. Mas... Aí estamos com a imagem desse belo clube aqui de Caxias, na minha humilde opinião, um dos mais bonitos do Brasil. E que encomendaram um dia, né? E que dia, não? Foi encomendado mas olha, isso deve ser dito aqui, comentado, esses resultados foram altíssimos, não é? Apesar do vendaval que aconteceu ontem à tarde. É, bem lembrado, Durval, na última série de ontem, da terceira série, houve um vendaval aqui, né? E mesmo assim... O pessoal atirou com muita diversidade, né? De tempo, chuva, vento forte e tal. E mesmo assim os resultados foram excelentes. Perfeito. Quando tu tá bem treinado, na verdade, tu enfrenta esse tipo de problema externo, no caso chuva, vento, enfim, tu enfrenta isso de uma maneira muito tranquila. E esses 6 atletas que estão agora fazendo a final são atletas já de um nível que não pode chuva, sol, vento ou não. Eles estão bem trabalhados pra isso, né? Mas é melhor atirar com sol do que com certeza. com chuva e vento. Olha, né? há controvérsia, né? O nosso sempre, Ayrton Senna adorava correr com chuva, correr né? Com então, chuva, né? Mas eu ainda não conheci um atirador que prefere atirar com chuva. Uma outra particularidade aqui, não sei se notaram, dos 6 atletas atiradores, aqui 2 são canhotos. Olha. 2 são canhotos. E nós 2 também somos canhotos. A Janice é destra. O Jason é canhoto, ó, tá tirando com a esquerda. Está quebrando muito prato. Essa aí deve ser uma explicação. Esses pratos são pratos especiais flash. Eles têm uma outra dimensão e certamente deve estar tendo problema no lançamento das máquinas, que elas não são preparadas e calibradas para esse tipo de prato, que é um pouco diferente. Sobre os pratos. Nas finais, utiliza-se esse prato que nós apelidamos de pratos flash, que é para facilitar a visualização do acerto. Então esse prato que vocês veem saindo um pó laranja, são os famosos pratos flash. Como as máquinas requerem uma calibragem um pouquinho diferente para ele, às vezes a gente vê acontecer isso que está acontecendo agora, que é o prato quebrar no lançamento. Não é o ideal, é claro, mas acontece, mesmo nas competições fora do Brasil já vi acontecer. Sabe, falando como atleta de tiro e já rodei o mundo atirando Copa do Mundo, campeonatos mundiais e jogos pan-americanos, sul-americanos e olímpicos, essa questão de problemas de prato que quebra, que não, isso é comum em qualquer lugar do mundo, né? Tu está tratando com um material que é extremamente sensível, tu não tem um prato de um material que é duro, que tu não vai ter problema, não é um material muito sensível. Então a gente corre esse risco, sim. Já tirei em competições fora do Brasil, em Copa do Mundo, valendo vaga para a Olimpíada e tudo, e com problemas seríssimos, de problema de máquina, problema de prato, enfim. Isso, infelizmente, faz parte do processo. Como é que nós estamos? Nós estamos agora completando o 5º disparo. Jason já fez o seu 5º disparo, o Munareto fez agora. Nós vamos agora para o Fernando Melo. Por enquanto, o Jason com 1 erro, o Munareto com 2 e todos os demais sem nenhum erro. Zerados. Todos da maneira que nós chamamos, zerados, né? Limpos. Considerando que a final é sempre, ela é muita técnica, mas também muita loteria. Isso já conversamos com atletas do mundo inteiro, que é muita técnica, sim, mas eu já vi muito atleta chegar em primeiro e não conseguir nem um 5º lugar, ele cai para 6º. É o momento, e eu volto a dizer, é outra competição. E de um cartucho. Sim, mas é outra competição. Janice, então ela te dá... Curioso você falar em loteria, porque isso é uma coisa que eu comento às vezes, né? O
que eu acredito, todos esses atletas que estão, eles são extremamente técnicos. Sim, sim. Nenhum é tão Sim. melhor que o outro. Não. Mas o que muda muito, sim, é o momento atual de concentração deles. Sim, mental. E mental. Então muitas vezes o atleta vem cansado psicologicamente da fase classificatória, onde ele fez um 122, como nós tivemos 3 hoje, e relaxa muito na final. Ou vice-versa, ele vem, consegue uma sexta vaga e que não esperava, e aí ele vem com mais garra. Então... A ansiedade, na verdade, nessa final a ansiedade é o inimigo número 1 do atleta, porque a ansiedade de tu dar o tiro e acertar ou errar, e muitas vezes tu vai até o 25º prato tão bem, chega lá nos últimos 5, por algum motivo tu desconcentra, ou por algum motivo tu quer caprichar um pouco mais, porque faltam 4, 3, e ali ele perde e ele já E vai um sair pratinho fora. faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Tu vê que, analisando, nesse momento nós temos o atleta que tem o maior número de erros, que é o Munareto, que tem 3 erros. É um atleta que fez 122, então quer dizer, como tu vai... Não, ele não sabe atirar, ele Na sabe prova muito. inteira ele errou só 3, Pois é, e agora na final já errou 3 também. Exatamente, é. E daí que tá a paixão pelo tiro, né? Porque torna muito emocionante. Mas também tem o fator de um cartucho Janis já só. falou de um cartucho, tiro só. É o que assusta um pouco, Assusta né? É porque engraçado, não, é que sabe que se errar esse tiro ele não tem o recurso do segundo exatamente. disparo, então já coloca uma carga emocional muito maior, né? Muda completamente. Claro. Mas os nossos atletas têm que estar treinados para isso também, né? Falando dos equipamentos que eles estão utilizando, talvez vocês estejam percebendo na imagem que um dos atiradores, o Jason, ele atira com uma espingarda que tem uma fita sobre ela, né? Isso é herança histórica da disciplina que ele disputava, que era a fossa doble, que Exatamente. acabou saindo dos Jogos ciclo Olímpicos, ciclo olímpico. O Jason veio para a fossa e tá fazendo bem bonito, né? Tá, muito. Já rapidamente atingiu o topo do ranking. Aliás, na última Copa do Mundo, também, né? O atleta que venceu atirou com a varilha alta também. Agora, nós temos vários atletas nossos aqui do Brasil né, namorando essa varilha. E, inclusive, aqui em Caxias mesmo, eu tive a oportunidade de ver já 2 ou 3 atletas querendo, porque viram o campeão né, da última Copa do Mundo, atirando com varilha alta, estão vendo os resultados do Jason, com varilha alta, então eles acham que é por aí o caminho. O que eles não sabem é que o Jason já recebeu a arma nova com a varilha baixa para atirar. Mas eu fui perguntar para ele, viu? Sim. Quando é que ele ia trocar? A resposta foi meio devagar. Não Sim. sei ainda. Porque é difícil, né? Você é como Arrastando time que tá a ganhando voz. não se mexe. Arrastando a voz. Mas sabe que eu, hoje casualmente, atirei a prova do lado dele e observando o tiro, ele tá, na minha humilde opinião, eu acho que ele está tão centrado no prato. E o Jason tem uma coisa interessante. Ele migrou de uma modalidade que não era olímpica, que era o trap americano. A maioria dos nossos atletas vieram daí. No momento que ele entrou para a fossa doble, ele começou um trabalho, um processo muito focado. Ele sempre foi assim. Independente dele ter conquistado ou não resultados, mas é um atleta que já teve bons resultados fora do Brasil, ele era muito focado. Quando começou a história de que o doble sairia do ciclo olímpico, para ele não foi muito difícil, porque sempre nos nossos treinamentos controlados, ele saía do doble muitas vezes e vinha com a gente na fossa olímpica para fazer uma série. Ele fazia isso o tempo todo. Então já é uma paixão dele a fossa olímpica. Nos 5 anos que eu tenho de competição na fossa doble, eu atirei junto com o Jason, né? E uma das coisas que é muito nítida nele é a força do psicológico dele. Bastante. Mesmo nas finais, ele não se desconcentrava e ele trouxe isso para a fossa olímpica. Eu brinquei com ele ainda fazendo um comentário ontem. Falei, nossa, Jason, para você os pratos saem mais devagar, parece. Porque ele tem uma calma que
que é... Ele é muito rodado também, não? O exatamente. Jason, ele participou de inúmeras É, competições exatamente. internacionais, né, de doble. Mas ele está muito contente aqui na Fossa Olímpica. Ele está bem realizado. Não tinha como Até não porque, estar, né, assim, exatamente, com esse resultado Quem que não ele vem deve estar mantendo. muito contente são os concorrentes. Tem uma forte razão para estar contente. Né? Olha Ai, só, que o bonito. tiro do Jason Esse tiro especialmente fantástico. é um tiro muito parecido com o prato da fossa doble. Então você vê que ele atira numa velocidade exatamente. muito grande, né? É o primeiro tiro, né, da fossa É o doble. primeiro tiro e a varilha ajuda muito nesse prato reto. Agora, nessa final, a gente está tendo uma particularidade muito interessante. Temos o atleta Guilherme Maurina, é um atleta daqui do Rio Grande do Sul, também muito acostumado com competições fora, um atleta que já nos representou por muitas vezes, desde 15, 16 anos já estava aí na estrada, mas ele está fora. Fazem 2 anos que ele não atira. Ele tá esporadicamente, ele vai uma prova aqui, porque ele profissionalmente ele foi morar fora do Rio Grande do Sul, então complicou um pouco. E como a prova é em Caxias do Sul e ele é um atleta de Caxias do Sul, porque ele é daqui, ele veio fazer a prova, estava visitando a família bonito. e veio fazer. Então isso prova bem que o trabalho que ele fez de uma vida, porque apesar de ser novo, o Guilherme deve ter 30 e poucos anos, ele teve por muito tempo um trabalho muito forte de treinamento, então ele guardou. Olha. E ele chegou aqui no sábado de manhã e disse para mim: Janice, eu acho que eu nem sei mais como é que pega a espingarda. Eu digo assim. E aí hoje, para nossa grata surpresa, né, Durval? Tá aí na final, representando o clube dele. Nós chegamos... Isso é muito bonito. Aliás, nós estamos, eu digo porque eu sou desse clube, né, de Caxias. E eu tive a honra de presidi-lo durante muito tempo. E nós temos 2 atletas, o nosso clube é na final, o Maurina e o associados e o Roberto Schmidt, que são associados do Clube Caxiense Caceiteiro. Nós temos 3 representantes do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Mato Grosso e um de São Paulo. Nós completamos agora 11 disparos. Isso. Por enquanto o Jason com 2 erros, o Munareto com 3, o Fernando Melo nenhum erro, o Roberto Schmidt com 1 erro, o Maurina com 1 e o Viário, que entrou em 6º lugar depois de um shoot-off, sem nenhum erro também. Eu quero lembrar que nessa final deveria estar participando o nosso querido Eduardo Prudente Correia. Ele acabou abrindo mão de participar da final, o que possibilitou a disputa do shoot-off pela 6ª colocação entre o Marcelo Vieira, que ganhou, Viaro e o Theo. E o Marcelo entrou então em 6º lugar e está liderando por enquanto, junto com o Fernando Melo. Abrindo mão o Eduardo Correia por problema de horário de voo, né? Que se ele faz a final ele não ia conseguir. Vou fazer um agradecimento aqui à CBT e à Taurus, patrocinadores da nossa transmissão ao vivo, a transmissão que tem atingido a cada etapa um número maior de espectadores. Eu peço para vocês que estão assistindo aí que compartilhem nas suas redes sociais. O nosso interesse é que o maior número possível de pessoas conheça o nosso esporte. O Fernando Melo agora com erro. Conheça o nosso esporte e experimente, né? No nosso site na cbte.com.br você pode encontrar a lista das federações em todo o Brasil. Encontre a sua federação, ligue, pergunte qual é o clube mais próximo e venha experimentar o tiro esportivo. Uma das coisas que eu gosto de destacar em todas as transmissões, que me encanta no tiro esportivo, é que não tem limites. Mulheres, homens, jovens, idosos, todo mundo competindo, disputando junto, num ambiente familiar muito gostoso, muito amigável. Então... E todos em condições de fazer ótimos resultados. Ótimos resultados. O tiro tem essa peculiaridade que as pessoas podem praticar esse esporte até uma idade bem avançada. Lembra, Janice, o caso do seu Ruas? Elias Ruas Amantino, o dono da Boito, ele
atirou até pouco tempo antes de falecer, na idade de 94 anos. Exatamente. Comparecia nas pedanas, provas do Campeonato Brasileiro, atirava conosco, como nessa prova, se vivo estivesse, ele estaria aqui atirando. Pior que sim, e ainda fazendo graça quando ele ganhava dos atletas da equipe brasileira, porque muitas vezes ele se superava. E às vezes acontecia. Só fazendo uma observação, Léo, tu vê que até o 15º prato dessa rodada agora, que são 25, até o 15º, né, houveram alguns erros, mas agora a pressão aquela que vem, o coração que vem na boca, ele a partir de agora, se observarmos aí, houveram vários erros já agora nos últimos 2, 3 pratos, e isso é muito comum à medida que vai se aproximando do final, porque são todos muito próximos, né, os resultados. Agora, realmente, a gente sempre fala que aqui começa a diferença dos homens para os meninos, né? Porque Entendi. O Marcelo tá limpo, né? Tá limpo, com um tiro muito fino, né? Muito preciso, Muito né? preciso. Os pratos bem centrados, os tiros, aliás, mas o pessoal também, né? Tá tirando, de modo geral, assim, bem. Eu acho que o Munareto deve ser o quarto. O Munareto, assim, com o seu quarto erro. E agora Fernando o Fernando terceiro, você vê nos últimos foi 4 pratos, 3 erros, como você vinha falando, né, Janice? O torniquete vai apertando, né? Até o 15º, tu sempre fica com a ideia de que, bom, se eu errei, eu recupero, né? Eu errei, eu recupero, e não é bem assim, né? Porque o final começa realmente... Apesar de não ser um esporte de atividade física, o cansaço de 2 dias de competição, né? E o cansaço mental. E o cansaço mental vai pegando no final. Esse prato foi bom. Saiu só o pozinho, não quebrou. Saiu pó, isso é uma quer dizer, furou. Para quem está vendo em casa, as regras dizem que mesmo que o prato não quebre por inteiro, mas seja possível visualizar o que a gente chama de pó, nos pratos flash isso é válido. Então esse foi um exemplo disso. Realmente a gente está tendo, Durval, a oportunidade de ver uma final muito equilibrada. Dos 6 que estão ali, não se tem nenhuma novidade de um atleta que por acaso que está, apareceu. né? Os 6 são um nível... Ou seja, não tem surpresa. Não tem. Ali... O Marcelo agora com o primeiro erro dele. Jason, terceiro, quarto. Quarto com Marcelo Viaro também tinha ficado com problemas de saúde. Marcelo Viaro ficou muito tempo afastado do tiro, ainda jovem, e aí ele retornou. E quando ele retornou, ele já retornou num nível altíssimo. Inclusive ele foi uma participação, logo após a volta dele, uma participação numa prova, numa Copa do Mundo. Lá foi representando o Brasil, foi junto com o Roberto Schmidt. E na volta, San Marino. Parando na cidade dele, em Cuiabá, foi assaltado, roubaram a arma e tal. Ia ter uma competição, uma etapa, na semana seguinte, uma etapa do Campeonato Brasileiro em Brasília. E ele estava sem arma, não ia atirar. Eu me lembrei que eu sou canhoto e eu emprestaria a arma para ele. Ele foi, eu emprestei minha arma. E eu pedi para ele antes: Marcelinho, você regula a arma, não é? E nós dois vamos atirar com a mesma arma, em turmas diferentes. Regula a arma. Não, isso aí vai atrapalhar, eu vou atirar desse jeito mesmo. E ganhou a competição. Com arma emprestada, sem regulagem. Eu tive a chance de atirar com ele algumas vezes na Fossa do Blé. Ele chegou lá sem treino e começou a atirar em alto nível, incomodando a gente. Eu falei, tu vai embora daqui. Esse a gente chama que é criado a cartucho, porque o pai atirou já bastante, incentivou e atira desde menino. Então... Essa é a diferença que existe. Tem alguns bebês
que recebem talco, que as mamães botam talco, e outros pólvora. O Marcelinho foi pólvora. É verdade. É impressionante como a gente fica observando, tu observa que nesse momento, já faltando 5 pratos, 5 ou 6 pratos, eles mudam inclusive o timbre de chamada do prato. É impressionante. A gente fica observando porque a tensão é tão grande que freia um pouco, né? Então tu já não tem mais aquela garra que tu tem no primeiro prato. E agora a gente tem uma nuvem para Uma sombra. apimentar. Uma sombra. Vejo que muda muito o cenário, né? Muito. Mas isso faz parte. Faz parte. Agora o nível está altíssimo, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, nas competições, o nível era outro, né, de erros. Hoje não. Nós não tínhamos resultados assim tão exuberantes. Raramente, né? Nós tivemos, eu lembro bem, nós tivemos o recorde brasileiro, foi o do Rodrigo Bastos, foi em Curitiba, nós estávamos presentes nessa prova, onde ele fez 125 acertos, foi o máximo, quer dizer, não errou nenhum prato, nenhum, errou todos. Então, mas isso era uma coisa muito esporádica. Hoje já está comum, não, esse nivelamento, todo mundo subindo. É só a gente ver que nessa etapa, que não fosse o caso do Eduardo, quem fez 118, ou seja, errou apenas 7 pratos na prova inteira, não entraria na final. Não entraria na final. Isso aí para nós é excelente. Não para quem não entra na final do 118. Mas para o tiro esportivo, isso é maravilhoso. Mas isso é resultado de tudo aquilo que a gente começou a transmissão falando, né? Os investimentos, os treinamentos e também a própria competição, né? Porque se o seu concorrente vai evoluindo, você se obriga a evoluir também, né? E nós estamos numa... Léo, sabe que nós estamos agora focando por uma divulgação assim muito ampla do tiro esportivo, levando ele a pessoas que nunca tiveram acesso ao tiro. Então, até nós estamos já em vias, né, da realização de um projeto de tiro, foi até discutido hoje, isso é uma surpresa muito grande. Nós pretendemos levar inclusive às escolas, etc. Né? Isso é um assunto para nós falarmos mais adiante, mas vai ser uma novidade muito grande para o tiro. Só faltando 3 pratos, aí já sabe-se que temos os três primeiros colocados que entraram para a final, que é o Jason, o Nareto e o Melo, os 3 com 4 erros. E o Maurina mais também. Mais o Maurina, exato. Mas então, aí é uma prova de que os 3 que eles já erraram mais em uma série do que erraram na prova inteira, né? E agora... Tá certo que aqui, como disse bem o Durval, eles estão fazendo com apenas um cartucho. Exatamente. É outro tiro. E agora é hora de segurar, porque são 2 últimos e aí pode estar saindo o atleta, então... Faltando apenas... Olha, Marcelinho, 2 disparos. Errou mais um canhoto, o prato de maior dificuldade para o canhoto é o prato que vai para a esquerda. E foi o que ele errou. É um prato bem angulado. Ao contrário do destro, que teoricamente o prato mais complicado é o que vai para a direita. Exatamente. Aí na imagem o Roberto Schmidt também representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio. É um atleta muito experiente, né? Muitas competições internacionais. Muitas, uma bagagem. E figura carimbadíssima nas nossas finais, né? Sim. Quase que o nome dele está gravado no ele tem um amor muito profundo, né, pelo tiro. Ele tem uma dedicação nesse momento, hoje Marcelo exclusiva. Já passa para outra. Já nesse tá final, garantido. Marcelo já garante. Isso. Vou levantar isso aí para mim. O Fernando Melo, agora. eu tenho acompanhado bem de perto os treinamentos dele, ele está treinando em Rio Claro.
Ele também é um atirador muito calmo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito. Conversando com ele, É, o parece quadro- que ele está sempre com sono. Né? É, Mas extremamente O quadro querido, ficou né? esse, né? Temos o aí Fernando, agora 4 atletas com 4 erros. leva o drone. Puta, tá cheio. Os dois, olha lá. Concluído agora a primeira etapa. Vamos ao anúncio oficial. Jason 21, Munareto 21, Fernando Melo 21, Roberto Schmidt 22, Maurina 21 pratos, Guilherme Maurina com 20 Marcelo Viário pratos quebrados 23. e Marcelo Viário com 23 pratos quebrados. Pelo Bib Number, Bib Number, eliminado Maurina. Acho que Maurino. É. Maurina. Então deixa a competição em sexto lugar. Veja, no empate de 21 pratos, com 4 atiradores empatados, em 21, ele pelo Bib Number. Marcelo. Agora continuam os outros 5. Agora eles vão para uma disputa de 5 pratos, porém o resultado é cumulativo. Então eles carregam aí os erros anteriores, né? Portanto, o Marcelo agora começa com a vantagem de pelo menos 1 prato em cima do Roberto e 2 em cima dos demais. Menos pratos para tirar a diferença. Agora a emoção aperta. Regras da nossa Federação Internacional que a cada ciclo olímpico as regras são alteradas e entende-se os motivos, mas muitas vezes a gente tem a impressão que eles massacram muito os atletas no sentido de como fazer uma final. Isso é uma discussão muito grande há muitos anos. Agora que as mulheres voltaram a tirar 125 pratos, porque estávamos sempre atirando 75 pratos. Perfeito. Em muitas competições, atirava 75 pratos e mais a final no mesmo dia. Isso é um massacre para alguém que está numa competição de alto nível e prato a prato trabalhado. E aí quando entraram essas regras novas de se fazer 25 pratos, mais 5, mais 5 e mais 5, isso, o emocional de fato aí tem que trabalhar muito. E o físico nesse momento, por incrível que pareça, porque o físico, a tendência é falar, não, o tiro esportivo não requer um trabalho físico muito, porque a parte mental, se tu não tiver com o físico bem preparado, o teu mental vai embora, tu não consegue, porque no momento que treme braço, treme perna e a cabeça está pedindo apoio, se tu não tiver o físico realmente trabalhado, é impossível. Eu acho. Há sempre a desculpa que é igual para todo mundo, né? Mas agora está começando um movimento no mundo, isso porque nós vamos ter aí uma troca de direção na Federação Internacional. Então já está começando agora um movimento para que no tiro esportivo o atleta, no tiro ao prato, né, o atleta tenha direito de fazer disparos no prato antes de começar a competição. Isso é extremamente injusto para nós. Nós temos no próprio tiro esportivo, por exemplo, na carabina e pistola, todos eles fazem, é permitido. E no nosso, ou seja, vai para a morte logo e já começa, chega, né? Então isso é uma discussão que já começou, tem atletas do mundo todo que já enviaram para a Federação Internacional. Vamos ver se isso vai realmente... O que é injusto. Eu ouvi isso de um presidente de Comitê Olímpico Internacional, que ele disse que de todas as modalidades olímpicas, ele ficou chocado ao saber que o atleta que vai para uma Olimpíada do tiro ao prato... não dá um tiro. Não, ele entra, né, e tem que imediatamente começar o trabalho sem ter oportunidade de se aquecer. Então isso é uma discussão futura. Falando ainda sobre o formato da final, houve também algumas controvérsias quanto a isso, mas eu particularmente
entendi que esse novo formato, além dele ser atrativo para quem assiste, ele é mais justo que o anterior. Sim. Porque, no mínimo, na hipótese do empate, você carrega aquele resultado que você trouxe da Exatamente. classificatória, né, Não, Durval? eu acho que a formatação das finais agora, a correto, se assemelha muito à da carabina e pistola. A formatação deu certo lá e foi introduzida aqui. Foram feitas algumas experiências, a Federação Internacional, mas não estava legal. Agora me parece que melhorou do que estava, melhorou. Eu acho que é o melhor. Porque não é impensável atirar com 2 tiros, né? Porque em função das transmissões a prova se alonga muito, não tem como. E mesmo nos Jogos Olímpicos, uma final com 2 tiros, imagina o nível do pessoal, não termina a prova, né? Então, mas isso aí são opiniões, todas respeitáveis. Agora nós estamos já no terceiro disparo da segunda etapa. Por enquanto, o Jason sem nenhum erro e com 24 acertos no total. O Munareto indo para o seu terceiro disparo da segunda fase. Se acertar, também vai a 24. Acertou. Agora, Fernando Melo, que já cometeu um erro na segunda fase, vai para o terceiro disparo e pode chegar a 23. 23, então está um abaixo dos dois. Sim. Aí nós temos o Roberto Schmidt com 24 já e vai fazer o terceiro disparo. Portanto, pode chegar a 25. 25. E chegou. E agora o Marcelo Viário com a chance de se manter na liderança. Se quebrar, vai a 26. Se não quebrar, empata com o Roberto Schmidt. Correto. Quebrou. Aquele prato que ele havia errado. Mesmo prato, mesmo posto. Agora um erro do Jason. O que pode lhe custar a saída. Porque agora está tudo muito embolado, né? Ele tem a vantagem do big number, né? O número 1, em caso de empate, ele permanece. Perfeito. Trabalho à parte, é muito gostoso atirar uma final. Outro prato, desculpe, Janice, Marcelinho Viário errou Viário. outro prato para esquerda. É aquela dificuldade do canhoto. Vai ter que puxar a orelha dele e treinar em casa. Eu estava colocando que dificuldades à parte, é muito gostoso atirar uma final. É óbvio que é uma luta, é um trabalho pesado, mas é muito gratificante. Porque é emocionante. É muito, muito. Eu me recordo nisso, quando eu cheguei à minha primeira final, aí eu vou deixar um abraço aqui pro Érico Fusaro, nosso queridíssimo vovô. Ele é um dos responsáveis por eu estar no tiro esportivo hoje. A minha primeira final, eu empatei, fazendo MQS, empatei com ele. E nós teríamos que fazer um shoot-off para ir à final. E de repente procura ele, cadê ele? Temos Jason Santin com 25 pratos. Vamos ao vídeo. Agora. Temos Munareto com 26 pratos quebrados. Fernando Melo, 25 pratos quebrados. Roberto com 27 pratos quebrados. E Marcelo com 27 pratos quebrados. Então, após o aviso oficial, agora vai nos deixar o Fernando Melo. Por fato de estar empatado com o Jason, ele é eliminado, é o segundo eliminado. E você vê a importância daquele shoot-off para a decisão do big number lá do começo. Exatamente. Já está definindo a eliminação agora. O Fernando deixa a prova. E agora restam 4, Jason, o Munareto, o Roberto e o Marcelo. Ou seja, após a saída de um dos 4, os outros 3 automaticamente são os medalhistas. Vão ao pódio. Exatamente. São medalhistas. Tá concluindo aquela história, o Érico some, já guarda o equipamento e falou, não, vamos lá. Não, você merece. E aí foi a minha primeira final. E eu me lembro exatamente da emoção de estar na final. Então, procede o que você está dizendo, é verdade.
O momento pior do atleta que chega numa final é o começo da final. Os 5 primeiros pratos é o medidor de como ele tá para fazer toda a série. Aí depois, aí sim, é adrenalina, né? Mas os 5 primeiros são importantíssimos. Jason errou mais um, que é aquela dificuldade maior do canhoto. Do prato esquerdo. Só que ele, como sendo canhoto, esse seria o prato bom para ele, né? O Munareto também erra O um. Munareto errou também. O Schmidt também. Os três. Tá se apresentando para seguir no baile o Marcelo Viário. Que vai atirar agora. Ó, bom prato. Bom prato. Nesse momento ele tá. Saiu pó só. Se fosse, veja só, se fosse não com esse prato, fosse com o prato normal, na classificatória esse prato ele levaria um 0, porque não tem pó. Ele saiu pó. Mas é a regra, né? Vale lembrar que nós estamos num ano extremamente importante, preparatório para os Jogos Pan-Americanos, porque nesse momento, em junho, início de junho, estamos indo para o Sul-Americano na Bolívia, onde os primeiros colocados, medalha de ouro no Jogo Sul-Americano, passa automaticamente para o Pan-Americano, já fica classificado. Porque hoje os Jogos Pan-Americanos é necessário obter uma vaga, porque senão o país, se não tiver vaga, não vai participar. Então já a primeira chance é agora no Sul-Americano, só que só serão os primeiros, só as medalhas de ouro que passam automaticamente. Mas no final do ano, em outubro, nós temos a CAT, que é o nosso, digamos assim, o medidor de como estão os atletas para o Pan-Americano. E o Brasil, eu tenho a impressão que está indo, né, Durval, para a CAT, está indo com uma equipe muito forte, que não foi o que aconteceu na última CAT, que nós fomos, conquistamos as vagas muito lutadas. Eu lembro no feminino que eu conquistei a vaga, a Ludmila, nossa outra atleta de tiro de Minas Gerais, conseguiu pela repescagem do Sul-Americano, e nós fomos com 2 atletas. E uma competição muito forte. Janice, só um segundo, a gente vai falar. Jason Santin com 29 pratos. Munareto com 29 pratos. Roberto com 31 pratos. Sai Marcelo o Munareto. Com 32 pratos. Então, Munareto. Mais uma vez. Pelo Bibi Number. Mais uma vez, depois do shoot-off. Bibi Number. Por conta do Bibi Number, eliminado o Munareto, que fez um excelente resultado na fase classificatória também, com 122 acertos, disputou o shoot-off para decidir o Bibi Number e ficou em segundo. E agora nós já temos os 3 medalhistas, Jason Santin, Roberto Schmidt e Marcelo Viário. Qual é a diferença entre eles? Agora nós temos o Jason com 29 acertos, o Roberto Schmidt com 31 e o Marcelo Viário com 32. Então a diferença do Jason pro Marcelo são 3. São 2 pratos. E para o Roberto 1. Não, do Marcelo. O Marcelo está com 32. 32. E o Jason 29. Jason fez 30 e agora... Ah, tá. Mas ele atirou, tem um prato a mais. A diferença é 3 pratos. Então, se acertar, a diferença... Isso. São volta 3. A 3. Sim, são 3. Tá certo. Em 5 pratos é muita diferença para tirar 2 pratos. Tirar 3 pratos. Mas ele tem a vantagem do empate, né? Então ele só precisa de 2 contra o Roberto Schmidt. Não. Do Roberto, sim. Estou falando do Jason, que o Jason está com um número inferior de acertos. Sim, o Jason, ele depende que o Schmidt erre 2 pratos. Não. Entre o Schmidt e o Jason, sim. Mas entre o Marcelo... 3. São 3 pratos. O Marcelo precisaria errar 3 pratos para
para ficar Ou perigo. seja, Ó. errar todos daqui para frente. Exatamente. Com um acerto só dos 3 que faltam, já coloca ele entre os 2 finalistas. É isso, né? Exatamente. Tá E bem. vamos lembrar, Léo, para quem está assistindo, que hoje é tão possível entrar nesse esporte, porque passamos por tempos muito difíceis, onde não se tinha acesso a absolutamente nada, né? Mas hoje não. Então as pessoas que estão assistindo e gostando certamente, porque é uma modalidade extremamente deliciosa, que nos procurem nos clubes de tiro ao prato do Só um Brasil. minutinho, Janice. Já está na final. Já está entre os 2 finalistas O Jaison. o Marcelo. O Marcelo, né? E o Exatamente. Schmidt, se quebrar agora quebrar também. Também Isso. vai, aí o Jason não tem Isso. mais chance, é isso, né? Exatamente. Janice, eu vinha fazendo esse mesmo convite na transmissão do Skit, que nos procurem. Eu fiz um comentário que nenhuma pessoa que eu trouxe até hoje para experimentar o tiro esportivo não se apaixonou. Exatamente. Então, isso é prova de que é fascinante, né? E as mulheres, principalmente, porque, ó, prestem Isso. atenção, mulherada. Vem pro tiro esportivo, depois não precisa fazer prótese no seio, porque vai ficar tudo no lugar. Porque o movimento da espingarda para a mulher é excelente. Olha. Então já está dito Aí, a e bem mulherada. dito, né? O Marcelo acabou errando um prato. Errou. né? O último prato para a direita. Canhoto tem facilidade para esse prato. O Schmidt Então, quebrou o prato para a direita, que é mais difícil para o destro. Estão garantidos, então. Os 2, Marcelo, Marcelo independentemente e o do resultado. Schmidt. E o Roberto Schmidt. Outro prato para a esquerda. Outro para a esquerda e quebrado. E agora, após 40 pratos, quebrados, temos Jason Santin com 34 pratos quebrados. Temos Roberto com 36 pratos quebrados. E temos Marcelo com 36 pratos quebrados. No empate. Deixando em terceiro lugar, Marcelo Viaro, não. Deixando o Jason Santin. 36 já. Não, 36. Quem tem 36? Apesar do equívoco, o eliminado Jason Santin com Jason. 34 sai em terceiro lugar. E a gente vai agora para a disputa do ouro e da prata com Roberto Schmidt e Marcelo Viari. Estão empatados e agora vão... Grande Disputa. atleta o Jason. Parabéns ao Jason. Grande Tem atleta. feito um ano espetacular. Maravilhoso. É uma das esperanças, né, do nosso tiro. Com certeza. Eu tenho orgulho pelo fato dele estar recém-iniciado na fossa olímpica aqui, já fazendo isso. Belíssimos resultados. E agora é para valer. Quem leva para casa o ouro. Empatados, vão disputar mais 10 pratos. E agora tem shoot-off se terminar empatado entre os dois. Agora não tem mais Bibi Number. Não vale mais o Bibi Number. E, Léo, só deixando um registro aqui, quero... a minha área de trabalho por muitos anos foi a mesma tua e de toda a tua equipe, e dar parabéns ao pessoal que eu fiquei observando hoje como é que eles estão se virando aqui, porque transmitir tiro esportivo não é fácil. O processo é bem diferente de outras modalidades que tu impõe câmeras e tudo funcionando bem. Aqui a gente está num local que é bem retirado da cidade, então estão de parabéns os meninos. Eu acho que eles se viraram logo. Eu fiquei muito contente quando a CBT resolveu fazer essas transmissões online, porque é uma chance da gente levar essa informação, levar toda essa atmosfera da competição para o Brasil inteiro e para a gente que está fora do Brasil. Eu parabenizo o Durval aqui na pessoa de presidente que fez esse investimento. Agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores que têm ajudado a viabilizar a CBC e a Taurus. E também parabenizo a equipe que faz um esforço fenomenal em movimentação de equipamentos e em fazer acontecer o link. Graças a Deus tem dado tudo certo. O que eu peço para todo mundo que está em casa é que compartilhe essa informação para que a gente chegue em mais pessoas, né? E levar essa modalidade tão diferente, ao mesmo tempo tão bonita, e uma modalidade que deu
o Brasil, a primeira medalha olímpica, ela tem que ser divulgada, as pessoas têm que conhecer mais, e eu acho muito importante. Na verdade, as 3 primeiras medalhas olímpicas, né? Sim. Porque na Antuérpia, lá nos Jogos da Antuérpia, o tiro esportivo conquistou um ouro, uma prata e um bronze em disciplinas diferentes de tiro, quer dizer, e foram as únicas naquela Olimpíada. É uma história curiosa para a gente contar numa outra transmissão, porque tiveram equipamentos extraviados, emprestado, e tiraram o equipamento emprestado. Guilherme Paraense. Isso, essas coisas só acontecem no tiro esportivo, né? Só. Teve a história da vara também. Da moça que perdeu a vara dela. Mas curiosidades do esporte, pra ter história, né? A Maura Imagem, né? Isso. Acredito que Em Beijing foi um horror. Procurando e não encontrava. Vamos ver o Marcelinho. Os 4 firmes e sem nenhum erro. Nenhum erro. Então, haja concentração. E prejuízo para o clube, porque não retorna, não vai ter retorno de prato nenhum. Eles quebram tudo. Quebram todos. Não tem reaproveitamento. Que seja assim sempre. Sempre. É importante também lembrar o ângulo dos pratos na final. Ele é diferente, né? E aí a dificuldade realmente aumenta, porque são os pratos angulados, teoricamente, os mais difíceis, né? Porque difícil ali todos. Não, mas no caso, só o shoot-off. Porque as máquinas, a regulagem das máquinas aí são as mesmas, né? Tem os 2 pratos, e depois do 25º prato, isso. Aí tem um... Exatamente. Aí muda. Exatamente. Aí acaba... Que é o que nós estamos atuando agora, né? Aí acaba o refresco. Sim. Né? Sem moleza. Sem moleza, exatamente. Nesse momento... 46º prato, se o Roberto... Quebrou. Então, segue empatado. Permanece o empate. Segue empatado. Agora quem vai... Hoje nós vamos atrasar o Domingão do Faustão, hein, gente? Até haver o desempate. O Roberto tem uma postura muito boa. Uma curiosidade, durante as transmissões das TVs nos Jogos Olímpicos, como eu fui comentarista, eu recebi muito e-mail de pessoas perguntando por que é que as emissoras ditas grandes não transmitem finais desse esporte que é tão interessante, justamente porque o prato com esse pó que desmancha no ar, ele dá e é uma cena muito bonita, o verde do local do tiro. O que nós precisaríamos seria de um patrocinador para isso, né? O patrocínio. Durval se adiantou que eu ia falar isso. Exatamente. Janice, a boa notícia é que sim, as emissoras estão interessadas. Já fizemos, até a CBT fez um acordo, já foi assinado o contrato com a rede de televisão, e apenas está na dependência de ser conseguido patrocínio, a rede, para começar a colocar e divulgar o tiro, transmitir as finais, etc. Nós estamos torcendo que isso aconteça. E vai, Durval, vai acontecer, porque a evolução do tiro esportivo nos últimos anos, ela está surreal. E isso atrai a atenção de todo mundo, de novos participantes, da mídia, e eu acho que essas transmissões que nós temos feito ao vivo são a prova de que é possível fazer e fazer bem feito. Então, Janice, eu tenho esperança que muito em breve a gente esteja realmente atrasando eu acho que o programa de domingo por conta de uma final de tiro ao prato extensa. Na medida que é colocado no ar, as pessoas começam a querer, inclusive, fazer suas apostas em casa, né? Porque percebe, vê, é nítido, sim, né? Quem é quem. Por exemplo, agora eles estão apostando exatamente. Quem agora vai atirar o 50º prato.
Faltam 11. Isso. Não, 11? Sim, 11 pratos. Não. Como 11 pratos? São só 50 ou 60? 50? São 50. São só 50, então é o Não, último. é o último. É o último. Então Nesse estamos batendo momento- papo aqui, eu tô... É o último prato. Nesse momento, Se ele quebrar, chutou. é chutoff. Quebrou. Então, pronto. quebrou. pra Chutoff. felicidade geral da Empataram. nação, vamos ter aí um chutoff. Roberto Schmidt com 46? 46 E pratos. 46. Então, portanto, temos chutoff. Vamos ter chutoff para Ai, o atleta com sede, a gente O tem que Roberto socorrer, veio aqui, né? socorremos ele. O resultado exuberante. Quer dizer, em 50 Tô com pratos vontade com de atirar tiro, os dois, não é? com tiro só, 46, 46. 4, isso é resultado de internacional, Sim, de competição sim. internacional, de Resultado. final Para internacional. consagrar uma classificatória de resultado internacional também. Exatamente. Então, agora, gente, para quem já disputou um shoot-off, É duro. não é que o coração Bem tá na duro. boca, ele cai no chão. Exatamente. E é como, para quem não conhece, como os pênaltis. Agora são tiros Isso. alternados. Se você errar e o outro acertar, acabou. É importante, os dois atletas atiram o mesmo prato. Sim. Isso, aí a vantagem sempre, É do dizem, não, a vantagem sempre, é o que o pessoal fala, é de atirar em primeiro lugar e deixar o problema Pro para depois. segundo. Porque É. se acertar, deixa o problema para trás. Se errar, também o outro tem que acertar. Então, é por esses motivos E tem que é muito- pelo bib number. E tem muito Então, atleta que não gosta de atirar o prato sabendo para onde vai. mas vai. agora é obrigado. Agora ele sabe. Então, às vezes, Então- isso também é um... Então agora o Schmidt, não é porque teve o melhor resultado na classificatória, ele vai ter o privilégio de atirar antes e o Marcelo depois. E o primeiro prato no shoot-off sai para a esquerda. A máquina dispara o prato tenso eu aqui, sempre para a imagina ele. esquerda. Então o prato vai sair para a esquerda, Schmidt, Roberto quebrou, agora vai atirar o mesmo prato o Leonardo, O Marcelo. o Marcelo. Eu acho que não vou poder ir lá Viaro. agora. Não, né? Não vão me deixar. Mas é canhoto também. Não vão me deixar. E esse prato é pro 10º, mas o Marcelo está muito firme. Vamos ver. Chutoff é chutoff. Pode se alongar, como pode terminar rapidamente. Né? Acertou, hein? Eles são Explodiu muito- o prato. Agora o prato vai sair para a direita. Agora eles vão para o nessa- posto 2, vai ser disparado pela máquina 3, máquina 4. Olha lá, prato saindo para a direita, é um prato baixo, Eles pediram muito, um prato. é muito angulado, não é? Muito angulado. Isso em tese, na teoria, favoreceria este prato, o Marcelo, que é canhoto. Não é? Mas isso não é só na teoria. Pra quem né? quebrou, O Roberto bem quebrou quebrado, muito bem. Bem quebrado. Agora o compromisso. Agora o compromisso com o Marcelinho. Exatamente. Carinhosamente chamado de Marcelinho. Exatamente. Prepara, olha a posição dele, os dois pés bem juntos. Isso dá uma mobilidade maior, mas o problema é o equilíbrio. Né? Vamos ver o Marcelinho, esse prato difícil. Explodiu o prato. Meus amigos. Agora volta, vai ser. teoricamente, É. a vantagem para o Roberto, porque o prato vai sair para a esquerda, favorece o destro. E ele tem a oportunidade de visualizar para não ficar em desvantagem, né? Como? Eles Não, todos sabem. Mas eles estão visualizando cada prato. Mas eles nem precisariam visualizar, não é? Porque eles porque sabem tu o já prato é sabe, só. é. Não, mas é função do ângulo. É. Do ângulo e da altura, por isso é que é Perfeito. mostrado antes, senão o outro que atira em primeiro lugar leva. Agora sabe que o prato vai sair para a esquerda. Quebrou um prato complicado. Agora o Marcelo.
Tirar o mesmo prato, lá a posição dele. Nesse momento é bonito de ver a guerra do atleta com ele mesmo, porque agora vem. É olhar para frente e chamar o prato. Vem. Ele e o prato. Né? Explodiu o prato. Continua. Segue a série, prejuízo para o Clube de Caxias. Continuam quebrando os pratos. Maravilha. O que a gente quer é isso. Então eles vão para E uma final gostosa de assistir, porque como em todas as séries aconteceram bem e o tempo foi tranquilo, a gente está tendo uma final mais cedo, né, Durval? E isso favorece também para quem assiste, para quem está ali atirando. E São Pedro até com o vento colaborou, né? Não foi fácil, não foi fácil a conversa com ele, mas ele acabou concordando. O compromisso agora veio para o Marcelo. Prato para a direita. Vamos chegando bem aí. Angulado. Fiz alto. bem escolher meu voo para segunda-feira. Esse é um prato de 2,80 m, mais ou menos, talvez 2,50 m de altura. E Acabou. Roberto Schmidt ganhou. Aí, João! Tá feliz da vida, comemorando com o filho dele. Com o filho. Que bonito. Bonito Mas resultado. que prova, gente. Realmente. Nossa. Feliz Marcelo da vida. Viário, que veio de sexto lugar num shoot-off. Cumprimentar o Marcelo, veio até aqui. Parabéns, Marcelo, linda prova. Parabéns, Marcelo, linda prova, maravilha. Bem bonito. Um final tão equilibrado que a gente não consegue nem comentar, né, de um ou de outro, porque foi uma final linda. Realmente. Foi no quarto prato do shoot-off. Então, de parabéns os dois. Uma final linda, digna de uma final de Copa do Mundo. Realmente, os dois muito concentrados, um tiro muito parecido, um tiro bem feito. Muito Final bom. linda. Então... Não, e uma outra coisa que deve ser ressaltado é que a amizade, o respeito que reina entre os atletas nossos estão aí de ponta, todos competidores entre si, mas a amizade, o respeito aí é muito grande. O Roberto está feliz da vida porque ele tá compensando o tiro com o futebol, porque ele é do Colorado. Exatamente. É do Internacional. Isso, o Vitória acabou com o Internacional. Aí ele está extravasando agora. Está extravasando. Então é isso. Exatamente. Muito obrigado. Que não são as nossas cores, né, Janice? Não, de tiro. não. Nós somos gremistas doentes. de doentes, né? Bom, meus amigos, vamos encerrando aqui essa transmissão ao vivo. É um prazer estar aqui ao lado dessas duas feras, Durval e Janice. Muito obrigado a vocês dois, porque enobreceram essa transmissão. Possível, sim, é possível. Roberto. Valeu. Vai, Trica. Muito feliz. Um resultado fenomenal, consagrou o final de Valeu! semana. A Valeu, próxima João. etapa será em Brasília, então nos encontramos lá. Um abraço a todo mundo que acompanha a transmissão ao vivo aí. Mas eu não não dá pude pra acompanhar os responder e não dá comentários pra aqui fazer porque eu o que ele estava queria, muito tá ligado? concentrado nos Então, tiros. Os comentaristas também ficam na torcida, que Sim, por lógico. muitas vezes como um Nós atiramos a prova, nós estamos vivenciando isso Não, tudo. com certeza. Te parabenizamos. Obrigada, Léo, viu? Leonardo, mais uma vez, brilhante atuação. Obrigado. Nós devemos, a confederação deve muito do êxito dessas transmissões a ti, que é o nosso marketing da confederação. Ó, o Vem Colorado aqui, vem cá, veio vem extravasar aí. Parabéns. Cumprimentar o Lembrando Roberto. que só porque eu Estamos dei ao água. vivo, parabéns, Roberto. Obrigado. Lá Só Quer porque eu dei quebrar água, tudo, já né? quebrou os prova. pratos, não precisa Já quebrar quebrou nosso o prato, microfone. quer quebrar os microfones também. Valeu, Olha lá. olha lá. Ó. Filho dele, o João, tá lá assistindo, feliz da vida. Vem cá, isso João. aí.
Vem cá dar um tchau aqui, cumprimentar. Olha lá. Parabéns pelo Tchau, pai. João. Olha lá, João, ó. E de camisa azul fica bonito assim. Ah. É isso aí, gente. Até a próxima, então. Um grande abraço. Compartilhem essa transmissão, por gentileza. Fechou? Já dá pra fumar? Ninguém merece. Não, não pode, é proibido. Sete de produção.